Vamos lá, estamos ao vivo. Leveza e autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade com hífen. Porque eu tenho quase 40 anos e eu não... Tem coisa da reforma ortográfica, que já não é mais nova. Tem coisa da reforma ortográfica que eu já não aceito, entendeu? Então, eu já sofro muito para escrever ideia sem acento. Eu não vou escrever autorresponsabilidade tudo junto com 2 R's. E aí, do ponto de vista de design, colocar o alto e o tracinho e separar a palavra traz um impacto um pouquinho maior. É por isso que tá com um hífen aí. Já vou avisar para quem me mandou mensagem. Sabem que eu sou muito louca por gramática e que eu corrijo como uma boa virginiana, eu corrijo os detalhezinhos. Muita gente me mandou mensagem falando, olha, não é com hífen, é com RR. Eu falei, gente, eu sei, tá tudo certo, mas eu vou manter com hífen pra gente olhar bem a segunda parte da palavra e separar o alto. Muito bem. Boa tarde, eu sou a Ana Tomazelli, fundadora do IPFEM. A gente tá aqui com mais um Pensar Não Dói. Dessa vez uma edição para falar sobre leveza e autorresponsabilidade. Leveza porque foi um tema que vocês pediram, acho que umas 2 semanas atrás, e autorresponsabilidade porque é um tema que a gente trabalha bastante no IPFEM, e aí calhou, entre aspas, de juntar uma coisa na outra, e eu achei que seria interessante construir um raciocínio, um pensamento, né, um pensamento crítico para juntar esses 2 termos. Deixa eu ver quem tá aí, Ana, Ju, Jay, oba, Carol... Todo mundo, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Então, vamos começar. Bom, pega aí sua água, seu chá, seu almoço, seu café. E vamos lembrar que pensar não dói, mas dá trabalho, né? Exige um esforço. Então, vamos começar a pensar no conceito de leveza. Eu tenho um defeito, e que às vezes é uma qualidade, de concretizar conceitos. Então, quando as pessoas ficam muito, falando sobre leveza, good vibes only, vai me dando uma coceira um pouco, porque eu fico pensando, bom, se esse é um conceito que não dispõe de símbolos concretos, compartilhados entre nós, então eu sempre dou o exemplo da altura. As pessoas dizem, a Ana é baixinha. E aí, se você tem 1,70 m, você pode me imaginar de um jeito. Se você tem 1,40 m, você vai me imaginar de outro jeito. Se você diz, a Ana tem 1,56 m, a partir desta informação, que é um símbolo concreto compartilhado, é uma métrica, inclusive internacional, né? Compartilhada por todo mundo, você vai chegar à sua própria conclusão sobre o adjetivo que você vai me dar, sobre a qualidade que você vai me aplicar. Então, quando a gente fala de conceito, quando a gente fala de adjetivo, quando a gente fala de qualidade, é muito importante a gente partir deste princípio. Algo que não tem símbolo concreto compartilhado pode ter interpretações diferentes, visões diferentes, pode levar a opiniões por repertórios diferentes para cada pessoa. E aí é que o ruído começa a acontecer, porque quando a gente fala de leveza, para uma pessoa... Então, vamos para... Voltei. É que não estava em modo avião, eu fiquei com medo de entrar uma ligação, daí eu já botei agora em modo avião. Então, vamos pensar nas frases mais comuns que a gente ouve sobre leveza. Então, quem nunca ouviu assim, ou já pensou, né, ou já falou, eu queria viver uma vida mais leve, ou já ouviu de outra pessoa, você precisa levar a vida mais leve, esse relacionamento precisa ser mais leve, essa família precisa ser mais leve. O que é isso? Então, para a gente pensar em leveza, eu gosto também sempre de começar pelo contrário daquela palavra, pelo contrário daquele conceito. E por aquele conceito como está escrito no dicionário, né? Escrito e escrito. Então, eu peguei meu companheiro, que vocês já conhecem, o Hawaii, e a gente tem aqui leveza. Característica do que possui pouco peso, falando especificamente de física, né? Do ponto de vista figurado, delicadeza, singeleza. Como exemplo, ele traz a leveza de seus gestos. Delicadeza, singeleza e pouco peso. Vamos pensar no que é pesado? Concretamente, o que é pesado? É algo que
põe peso, quando a gente pega, por exemplo, uma coisa é mais pesada do que a outra, mas vamos olhar para o sentido figurado, algo que pesa nos ombros, algo que pesa na cabeça, algo que pesa no emocional. Quando você sente que você está carregando, que você está diante de um peso. E aí vamos tentar elencar algumas ações ou algumas atitudes que trazem peso. Então a gente pode pensar num conjunto de comportamentos que trazem a reclamação como um peso, que trazem o pessimismo, que trazem uma visão um pouco pragmática demais, eu diria, aspas, realista demais sobre as coisas. Por analogia, se a gente vai para o outro lado, a leveza poderia ser um comportamento um pouco mais projetivo, otimista, um pouco mais esperançoso. Então, quais são as palavras que a gente pendura no peso e na leveza? Agora, isso para cada pessoa. Para mim, leveza é quando eu sou capaz de olhar para um problema e respirar antes de reagir. Conseguir fazer isso, que esse é um exercício já, por exemplo, de muitos anos para mim, de não ser capturada pela minha emoção, principalmente quando é um gatilho que me desperta raiva, né? Então essa é uma coisa importante. Segunda coisa importante, leveza para mim, considerando que eu sou uma pessoa que gosto de tudo muito planejado, tudo muito ali dentro dos conformes, tudo muito limpinho, arrumadinho, organizadinho, tudo muito previsível, de um jeito saudável, digamos assim. Para mim, a leveza é quando eu consigo modular e não me sentir amarrada por essa minha natureza. Então, é quando eu consigo usar cabides diferentes e não colocar as minhas roupas tão arrumadinhas todo dia do jeito que eu gostaria. Ou quando os copos da minha cozinha não são todos iguaizinhos e simétricos e bonitinhos e não tem a quantidade par que eu gostaria. E aí você pode falar assim, nossa, mas que coisa pequena, né? Que coisa boba, que coisa sem importância. E o perigo da gente deixar as coisas pequenas para trás é não entender o valor que essas coisas têm. O tamanho que essas coisas têm em comportamentos maiores, né? É não entender que o seu comportamento picadinho do dia a dia, ele se reflete num comportamento muito maior, por exemplo, numa situação muito difícil. Então, se eu não sou capaz de abrir mão de copos iguais, cabides iguais, tudo arrumado, o tempo inteiro, olha a energia que eu gasto com isso. Então, se eu não consigo abrir mão do controle para coisas que aparentemente são inofensivas, provavelmente eu não vou conseguir abrir mão do controle para coisas que são muito grandes. Então, começa do pequeno, começa do concreto para projetar no grande, né? Mas aí tem uma coisa que me chama bastante a atenção sobre a leveza, que ultimamente, não só em algumas relações que eu tenho experimentado, mas que eu tenho visto também em consultório, em círculos de mulheres, etc., eu tenho visto muita gente justificar a leveza, né, ou descrever o caminho da leveza como um caminho de não querer assumir compromisso, por exemplo, ou de não querer assumir responsabilidade, de não querer viver uma vida adulta com tudo que uma vida adulta exige. Tomar as decisões difíceis, as decisões impopulares, comunicar sentimentos, ter responsabilidade afetiva. Então, ter leveza não significa não ter uma conversa profunda sobre algo que incomoda. Leveza não é sobre, deixa, vai passar. Leveza não é sobre, fulano é assim mesmo, deixa pra lá, depois de ouvir um absurdo da boca da pessoa, né? Leveza não é só, deixa a vida me levar, que uma hora o fluxo, a energia, Deus ou o universo, ou seja lá quem você acreditar, vai te trazer o que for para trazer e aí você não imprime as suas ações no mundo, né? Leveza não é sobre isso, não é sobre o não se vincular a algo. E eu tenho percebido que isso tem cada vez mais vindo para o senso comum, né? Então, eu já ouvi coisas do tipo, eu não aguento mais viver uma montanha russa. E aí eu tentava explicar que, no caso, o trilho naquele momento não estava sendo eu. Então, o trilho que subia e descia, e dava o mortal e voltava, e cada hora estava num lugar, naquele momento não estava sendo eu.
né? Então, é saber também identificar em que momentos a gente está operando num lugar que poderia ser levado de um jeito, e aí eu trago muito a leveza para esse lugar da racionalidade, eu trago muito a leveza para o lugar do diálogo, da conversa, o quanto a gente consegue sustentar uma conversa sem violência, sem agressão, por exemplo, utilizando ferramentas como a comunicação não violenta do Marshall e do Rosenberg, que eu amo de paixão, falando a partir de você, dos seus sentimentos, do que causa em você quando a outra pessoa faz aquilo. Para mim, a leveza tem muito a ver com atravessar dificuldades, atravessar questões difíceis e complexas de um jeito que não seja violento nem com você e nem com outra pessoa, por exemplo. Porque se a gente está falando de leveza, óbvio que a gente vai falar da gente pra gente mesmo e depois a gente vai falar da gente pra outra pessoa ou pra outras pessoas, né? Então, para mim, a leveza não tem a ver com não abraçar os processos complexos da vida, mas muito mais tem a ver com a forma e a maneira como eu atravesso esses momentos complexos da vida. Então, sobre leveza, eu separei uma lista de coisas do que não é leveza. Depois eu vou pensar em fazer um post, alguma coisa sobre isso, para deixar... Nossa, meu cotovelo estalou, viu? Olha, será se eu tô precisando de exercício? 1 ano de quarentena? Só me esticando em casa? Ou dando umas caminhadinhas na rua? Fez tec! Bom, então eu fiz uma lista de tudo o que não é leveza. Eu fui listando um pouco do que eu tenho visto em consultório, do que eu tenho lido, do que eu tenho sentido, do que eu tenho observado. E aí eu coloquei assim, ó, leveza não é. Leveza não é viver sem assumir compromissos. Leveza não é viver sem responsabilidade. Leveza não é se relacionar sem contrapartida ou reciprocidade. Leveza não é se relacionar sem prestar atenção às necessidades da outra pessoa. Leveza não é fechar os olhos para quem a outra pessoa é. Leveza não é dizer sim para tudo. Leveza não é calar para não brigar. E leveza não é negligenciar coisas importantes. Porque, de novo, voltando um pouquinho para o começo, tem muito essa ideia, muito equivocada, de que a leveza é o... já vai passar, deixa aí. Não, vamos fazer festa ao invés de trazer esse peso. Não, mas você complica tudo, você torna tudo muito complexo, tudo é um problema, você problematiza tudo. Nem tudo é sobre patriarcado, nem tudo é sobre machismo, nem tudo é sobre racismo. Então agora eu quero entrar num lugar um pouquinho mais sensível, que é esse lugar denominado militância, denominado ativismo, né? A gente tem começado a falar um pouquinho sobre isso aqui no IPFEM. A nossa visão sobre a maneira de ser militante, ativista, é uma visão muito mais prática, concreta, ativa no dia a dia do que qualquer outra coisa, do que botar o dedo na cara de alguém, ou tentar dar uma lição de moral em alguém, ou tentar convencer alguém de alguma coisa. A gente aqui sempre fala que nós estamos aqui disponíveis com os nossos conteúdos, os nossos materiais de educação, os nossos grupos de apoio terapêutico. Já vou dar um spoiler, a gente vai fazer um círculo de pessoas baseado em livros, então muito em breve a gente vai falar sobre isso também, para olhar para cada um dos 7 centros de energia do corpo. Mas quando a gente fala de existir no mundo a partir da defesa de algo, né, abraçar a defesa de algo, seja a luta dos animais, seja o veganismo, seja uma causa como a nossa, que fala com mulheres, com pessoas LGBT, eu sempre gosto de dizer que a gente não tá aqui para convencer ninguém de nada. A gente tá aqui para falar para quem quiser ouvir, mesmo que não concorde com a gente, porque eu falo muito que eu não quero ficar só pregando para as pessoas que já são convertidas, eu quero fazer a ponte com aquelas que estão muito distantes, né, de tudo isso que a gente estuda, que a gente sabe, que a gente compartilha, mas não é nesse lugar de catar pelo cangote e falar, vem aqui que agora você vai ter que me ouvir, e agora não só você vai me ouvir, como você vai concordar comigo, como você vai sair por aí batendo palma pelado na parada gay. Não é sobre isso, né? É sobre entender essas narrativas, fazer essas tessituras, ouvir a pessoa também que senta na cadeira
de opressor, né, como eu costumo dizer, porque a cadeira do opressor, ela é rotativa, a gente senta nela também, por mais que a gente às vezes ache que não. Então, quando a gente fala de leveza na vida de pessoas que escolhem abraçar causas, escolhem ser como nós, essa leveza ela se torna um pouquinho mais complexa, porque a forma, e a gente tá vendo muito isso no BBB agora, né? A forma como você embala a sua fala e a maneira como você julga e aponta o dedo para outra pessoa vai fazer toda a diferença na maneira como aquela pessoa vai te ouvir e se aquela pessoa vai te ouvir, né? Então, a gente fala aqui no IPFEM que a não violência é sempre a nossa escolha. A violência, ela vai ser o último recurso para autodefesa, né? Então, acho que isso também precisa ficar claro. Esse lugar do diálogo, esse lugar... E eu nunca vou esquecer, tem uma mulher trans muito famosa no Brasil, uma executiva trans, que eu trabalhei com ela, inclusive antes da transição, né, na empresa em que ela trabalha e tudo mais. E aí, um belo dia, ela não estava presente, eu estava presente numa mesa com pessoas muito importantes dessa empresa, e aí começou a ter um papo de que, é a fulaninha, não consigo chamar a fulaninha pelo nome, e aí uma outra pessoa, pelo nome feminino, né? E aí uma outra pessoa diz, tem que ver agora também, né? Porque em qualquer disputa de trabalho, em qualquer disputa de cargo, ela vai ganhar. Porque não pode mais fazer nada com ela, porque agora ela tem que estar na frente de tudo. E agora, isso era um homem branco, cis, hétero, enfim, classe média alta falando, tá? E aí, porque agora a gente tá todo mundo em desvantagem em relação a ele, quer dizer, a ela. Eu não consigo chamar de ela. E aí ele foi tentando... E aí o meu ex-marido que tava no meu lado e me conhece, ele ficou branco, roxo, amarelo, transparente. Ele apertava minha mão por debaixo da mesa como quem dizia, não fala nada, por favor. Eu soltei a mão dele, respirei fundo e disse, veja, fulano, eu já tinha trabalhado com ele, né? Eu falei, veja, fulano, eu acho que aqui tem uma questão muito importante que você coloca nessa mesa. Se você tá se sentindo de fato incomodado e oprimido, eu acredito que não seja nessa mesa que a gente vai resolver. Eu recomendo que você fale com o RH, com a sua business partner, enfim, que eu conhecia todas elas, né? Falei, recomendo que você fale com a fulana, com a beltrana, que você enderece essa sua angústia, porque isso vai crescer dentro de você. E como você está fazendo nessa mesa, é muito perigoso que você contamine mais pessoas com a sua angústia. E talvez isso seja muito simples de resolver. Olhei para a esposa do outro sócio e falei, você me passa o sal, por favor? Obrigada. E engatamos outro assunto, né? Então, assim, é escolher a forma de fazer. Obviamente que por dentro eu tava com um alien, o 8º passageiro de Madureira dentro de mim, porque quem me conhece sabe que eu tenho um alien suburbano dentro de mim. Madureira é um lugar que eu amo no Rio de Janeiro, maravilhoso, passei muito da minha infância lá. Eu acalmei o alien, depois eu conversei um pouquinho com ele e assim a vida seguiu. Obviamente esse moço nunca mais falou comigo, não estava mais nas minhas redes sociais, mas enfim... Para mim, o recado era muito mais para quem estava em volta do que para ele, especificamente, né? Então, todo mundo precisa ser ouvido, não precisa sair batendo palma. Então, essa coisa da leveza, ela é sempre... E eu quero terminar costurando, né? O Rhodes falou sobre essa fugir da realidade que eu olhei, né? Fugir da responsabilidade, é isso aí. Eu me incluo também, não é... Esse alecrim dourado aqui não é sempre assim não, meu querido. Não fica achando que é todo dia, toda hora, o tempo inteiro, porque tem hora que eu tô cansada. E tem hora que eu respiro fundo e falo, ok, na próxima eu vou resolver. Nesse momento, talvez, eu embale de uma forma muito agressiva, né? Então, eu quero terminar essa parte da leveza falando que leveza é uma escolha, sempre. E ela não precisa acontecer 100% do tempo. Ela não precisa ser sempre a escolha. É muito importante que a gente saiba a hora de escolher não ser leve. A hora de escolher ser leve para alguma... E aí vai ter muito a ver com o que te agride ou não, com o que atravessa os seus limites, atravessa os seus inegociáveis. E aí tem uma terceira coisa, enfim, que eu não ia falar, mas eu acho que é importante, é muito você saber e também investigar para que você existe no mundo. E aí eu não tô falando do propósito de trabalho, eu não tô falando de nada disso. A vida inteira, eu fui a pessoa que educa, né?
Então eu corrigia professor que escrevia errado no quadro negro, assim, né? Escrevia sastifação. Eu tinha 5 anos e minha mãe foi chamada na escola porque eu corrigia a professora e não podia corrigir a professora. Enfim, deu um pequeno problema, né? Então eu sempre fui essa pessoa. Dizem que meu signo solar explica um pouco isso. Mas a crítica do virginiano, para quem entende um pouquinho mais, ela é uma crítica, além de uma autocrítica, ela é uma crítica muito com a intenção de melhorar o trabalho de todo mundo. Nunca é sobre não gosto de você. É sobre, puta, que foda, isso aqui dá pra ficar muito melhor porque eu acredito em você. Então, é difícil, né? E aí, até eu entender isso e até eu entender que eu não podia ficar apontando o dedo o tempo inteiro, por melhor que fosse a intenção, levou um tempo, angariei uns desafetos, mas hoje em dia tá tudo quase semi-pacificado, né? Você percebe que eu uso quase semi-pacificado. Muito bem. Então, quando a gente fala de leveza e quando a gente fala de escolha, eu preciso vir para esse lugar da nossa existência no mundo, porque se eu me considero uma pessoa que educa, que acolhe e que interrompe violência. Porque eu fui muito violenta e ainda sou muito violenta de vez em quando sem perceber. É que hoje já tem um lugar de autoconsciência que eu fico quieta. Então quem me conhece sabe que se eu tô quieta é porque eu não quero cortar nenhuma cabecinha, morder nenhuma orelhinha, né? Cuspir na cara de ninguém, porque de máscara é difícil. Então é melhor me deixar quieta mesmo. Então tem um lugar hoje que eu chamaria de contenção, mas é uma contenção que trabalha essa energia, para essa energia também não ficar estocada e não virar doença. Mas entender que esse movimento acontece me levou e me leva muitos anos de um negocinho chamado autorresponsabilidade, né? E o que é a autorresponsabilidade? Eu gosto muito desse livrinho do professor Paulo Vieira. Acho, enfim, é um método de coaching, né? Então, às vezes eu acho que é muito, muito, muito pragmático demais, mas como tudo na vida, não precisa ser 100% bom, a gente extrai o que pra gente é útil, o que pra gente coloca a gente pra frente, né? E aí, o professor Paulo, ele fala, eu anotei que tem uns post-it aqui, né, gente? Eu separei essa parte aqui, ó, das 4 armadilhas pra gente não assumir a nossa autorresponsabilidade. Bom, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente está falando muito de assumir o nosso papel, principalmente em relação a qualquer outra pessoa, em relação ao mundo. Primeiro em relação a gente, mas principalmente em relação aos outros também. Em relação à minha vida, em relação a qual é a responsabilidade sobre as coisas, a minha responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida, sobre esse caminho que eu trilho, sobre essa decisão que eu tomo, sobre essa relação abusiva que eu não encerro, sobre esse trabalho que não me alimenta, né? Então, é entender isso. Aqui eu quero fazer um parênteses antes de olhar o livro. Eu sou a pessoa que vou dizer: muita coisa tá na sua mão e aqui no IPFEM a gente vai andar por essa estrada. O que é que está na sua mão neste momento da sua vida para fazer? Nem que neste momento o que você possa fazer seja só planejar. Porque ninguém vai pedir demissão de uma hora para outra porque, não estou mais feliz nesse trabalho. Mas tudo bem, mas tem boleto, tem filho, tem casa, tem teto, tem comida. Vamos pesar as infelicidades, né? Quais são as infelicidades nesse momento? Agora, estar num lugar, num trabalho que tira a sua saúde e não ter um plano para executar, para mudar isso, ou para transformar essa vida, ainda que esse plano seja de médio, de longo prazo, aí é um negócio que a gente precisa parar para pensar. Porque 20 anos depois, você dizer que esse casamento não é bom e que você quase nunca foi feliz, aí você precisa se perguntar qual é a sua parte de responsabilidade nisso. Então, eu sou a pessoa que acredita que tem muita coisa na nossa mão, mas eu também sou a pessoa que enxerga as estruturas opressoras e repressivas onde nós estamos inseridos, né? Então, não dá para ignorar os 14 milhões de desempregados, não dá para ignorar a crise econômica, não dá para ignorar a crise de corrupção que o Brasil vive, não dá para ignorar a questão de infraestrutura, de saúde, não dá para ignorar as barreiras políticas que hoje a gente enfrenta. Então, o processo, por exemplo, administrativo do IPFEM, para existir um CNPJ, para a gente registrar o conselho consultivo, por exemplo, antes do governo que a gente tem hoje, levava em média de 3 a 4 meses. O nosso levou 9, porque tem muito mais passos hoje para você
registrar uma ONG, uma coisa que era um documento, virou 5. Então, assim, muita coisa que podia ser feita à distância, agora você precisa ir no cartório, assinar, e vocês estão acompanhando aí a minha saga de cartório. Então, é entender que existem coisas que fogem ao nosso controle, sim, e que a gente precisa colocar na conta, sim, mas elas só não podem ser uma muleta. Então, eu não sou a pessoa que vai romantizar a precariedade. Eu não sou a pessoa que vai romantizar o menino que estudou com um livro do lixo e se formou em medicina e andava 7 quilômetros por dia na chuva, na lama, descalço. Eu vou olhar para essa pessoa e vou pensar, que pena que ela precisou fazer tudo isso. Admiro a força de vontade, mas que pena que ela precisou fazer tudo isso. Não dá para esperar que todo mundo faça. Então não esperem que no IPFEM a gente vá reproduzir assim o discurso de que só depende de você, você cocria a sua realidade com o universo, porque isso gera mais angústia, gera mais opressão. Porque se a vida continua uma merda, você vai ficar pensando, porra, mas nem vibrar eu tô sabendo direito. Ah, que merda de pessoa que eu sou. Então é um equilíbrio muito delicado entre não fazer as opressões sociais de muleta e levantar para fazer algo da sua vida, né? Com o seu movimento, no seu tempo, com os seus limites de suficiência. Então é entender um pouco esse jogo e encontrar o seu caminho, que não é igual ao meu, que não é igual ao da Jay, não é igual ao da Anne, não é igual ao da Josi, não é igual ao da Maris, não é igual ao de ninguém. É olhar muito para a sua trajetória. Tudo bem? Isso não estava no roteiro, mas achei importante falar, porque agora eu sou uma pessoa que faz roteiro, né? Eu vou fazer a minha faculdade valer, eu já falei sobre isso. Minha faculdade, ela é de jornalista, mas eu fiz habilitação em roteiro audiovisual também. Cinema, rádio, teatro e TV, pela Embi Morumbi. Muitos anos atrás, nem sei se tem essa graduação mais ainda, mas fiz um TCC de roteiro, que era um curta-metragem sobre uma adaptação livre da história do Maníaco do Parque, né? Porque o Maníaco do Parque, para quem lembra da história, né? Ele era o campeão de cartas de amor na prisão. E ele namorou muito e ele casou, né, com uma moça. Enfim, lembranças de quando eu era jovem. Aí, esse livrinho do professor Paulo Vieira, ele vai dizer assim, as 4 armadilhas, né, que fazem você não assumir a sua autorresponsabilidade. Ele vai falar da arrogância e da prepotência, quer dizer, de você se achar melhor, de você se achar acima, né, se ver acima, coisas do tipo. A segunda, a vaidade, né, como se algo fosse pouco para você. Só para ficar em alguns exemplos um pouco mais concretos, ele vai falar do atalho, e esse me pega muito, porque o que eu vejo de gente querendo o caminho mais fácil, mais curto, não, eu vou fazer aqui, ó, e já vou chegar lá. Ou então, nossa, meu cotovelo estalou de novo, né? Eu tô muito precisando de óleo na dobradiça. E o que eu vejo de gente falando assim, nossa, mas vai demorar muito tempo, nossa, mas você vai fazer psicanálise, são 2 anos e meio. Eu falo, mas gente, 2 anos e meio vão passar do mesmo jeito. Dezembro de 22 vai chegar do mesmo jeito. Eu prefiro chegar psicanalista, né? Ainda que eu precise abrir mão de algumas coisas no presente imediato. Então, é pensar um pouco nisso também. E zona de conforto, ele fala, né, sobre a armadilha da zona de conforto. E aí, zona de conforto, eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu me incomodo muito com esse discurso de você precisa sair da sua zona de conforto. Eu não quero sair da minha zona de conforto porque ficar desconfortável é um negócio que eu não gosto. Eu tenho lua em touro, eu gosto de uma segurança aqui, de uma terra, sabe? De uma estabilidade em alguma coisa. Então, não me tira da minha zona de conforto. O que eu decidi para minha vida é que eu vou alargar a minha zona de conforto cada vez mais. Então, a primeira vez que eu abri uma câmera para falar, eu me tremia inteira. Hoje, me sinto muito mais segura, mas também tô falando de 3, 4 anos depois. De fazer, e daí tem uma frase que eu digo sempre, que é o conforto vem do fazer. Então, eu alargo a minha zona de conforto. Eu aumento a quantidade de coisas, de lugares aonde eu me sinto confortável. Só que eu preciso entender o que é conforto para mim. A gente tá aqui agora com um número de pessoas assistindo ao vivo, olhando, interagindo, entrando, saindo. Podia não ter ninguém. Podia ter uma pessoa, como às vezes acontece. Isso pra mim, obviamente que eu fico feliz com quem tá aqui assistindo ao mesmo tempo, e se quiserem interagir eu vou olhando os comentários, mas se não tivesse ninguém ou se tivesse uma pessoa,
Eu tô tão convicta do que eu quero pôr no mundo, do que eu tenho para plantar no mundo, que eu vou gravar, eu vou deixar registrado. Outras pessoas, no tempo delas e no tempo certo, vão passar por aqui e vão ver. É por isso que eu deixo as coisas gravadas. Então, a gente falou um pouquinho ontem sobre isso, né, no tempo bom de cada pessoa. Então, eu acredito no poder da semente. Tem semente que a gente plantou no IPFEM 1 ano e meio atrás e está germinando agora. Tem semente que germina super rápido. Tem semente que talvez fique debaixo da terra. Mas a gente nunca pode diminuir a importância do plantio, porque plantar alguma coisa é ter quase a certeza de que alguma coisa vai nascer. Não plantar nada é ter a certeza de que nada vai nascer. Então, assim, também tem um pouco sobre isso. E não é sobre saber o caminho inteiro. E não é sobre enxergar e ter muita certeza. O IPFEM nasceu como uma ONG de pesquisa para mulheres. Ponto. Eu jamais imaginei que 2 anos depois, 1 ano e meio, 2, a gente ia ser uma ONG de saúde mental. Eu não imaginava que a gente ia ter uma divisão de negócio focada em educação. Eu não imaginava que a gente ia trabalhar com população LGBT, que estourou pra gente ano passado. Então, é muito mais aquela imagem bíblica, né, do Mar Vermelho, né, acho que era Moisés, porque eu não tô tão bíblica assim ultimamente. A versão católica diz que o mar abre e Moisés anda. A versão judaica diz que Moisés anda. E por isso o mar abre. Né? Deus vendo a fé e Moisés sabendo que aquele era o único caminho, ele andou. E quando estava quase todo mundo se afogando, portanto, o mar abre. Então, aí a gente precisaria entrar em espiritualidade, em fé, mas isso pode ficar para uma outra conversa. Se espiritualidade for um assunto que interessa a vocês, a gente pode conversar sobre isso também, com viés religioso e sem viés religioso, porque aqui não tem nenhum assunto sobre o qual a gente não fale, tá bom? Então, quando a gente volta para a autorresponsabilidade, se para leveza eu fiz uma lista do que não é leveza, para a autorresponsabilidade eu fiz uma lista do que é responsabilidade. Daí, eu peguei aqui, ó, peraí que eu tô com o computador aqui. A minha lista ficou assim. Ah, Débora dizendo, quero, acho que é espiritualidade, né? Oi, Rafa! Melhor do que sair da zona de conforto é expandir e conquistar novas coisas que possam lhe proporcionar de encontrar conforto em outras formas de diversidade. É isso aí. Rafa, amado, querido, te amo muito. Rafa, um grande parceiro nosso no apoio terapêutico de 2020. Mas eu entendi. Rafa, ficou lindo, mas pode escrever de novo aí também para ficar registrado. Bom, fiz uma lista do que é autorresponsabilidade. Aí eu pus assim. Autorresponsabilidade é prestar atenção no que se está fazendo para fazer com capricho. Autorresponsabilidade é prestar atenção em quem está falando com você. Autorresponsabilidade é organizar e cumprir horários. Autorresponsabilidade é cumprir o que se promete. Autorresponsabilidade é buscar e ler instruções de algo antes de perguntar. Autorresponsabilidade é tomar iniciativas pertinentes ao seu papel, seja profissional ou não. Autorresponsabilidade é se concentrar em resolver a questão, mesmo que dê um pouco mais de trabalho. Autorresponsabilidade é checar se você pode facilitar a vida de alguém. E autorresponsabilidade é esgotar as possibilidades de algo, até que aquilo seja feito do melhor jeito para todo mundo. Então essas são as minhas listas do que não é leveza e do que é autorresponsabilidade. Dá para fazer invertido também, do que é leveza e do que não é autorresponsabilidade. Então eu deixo o convite para você fazer as suas listas, né? Do que é concretamente leveza para você e, portanto, do que não é, e do que é autorresponsabilidade para você e o que não é. E aí, a hora que você olha para isso, você consegue saber se você age daquele jeito. Você consegue saber o que é que dá para melhorar, o que é que dá para fazer. E é entender, principalmente se você é uma pessoa que se sente
muito injustiçada, muito, eu dou demais e recebo de menos, ou eu tô sempre sendo feita de trouxa. E aí tem uns memes na internet que eu odeio, que aliás, no nosso novo planejamento de comunicação, eu vou fazer questão de enfiar o dedinho nessas feridas, nesses memes que são compartilhados por milhões de pessoas e que estão em páginas de memes, que tem milhões de seguidores. Sim, fico pistola, porque, né, assim, tem tanta gente produzindo tanta coisa legal. Se vocês forem na lista de quem o IPFEM segue, tem as páginas de meme também, porque eu dou risada com muita coisa, mas tem muita gente incrível produzindo muito conteúdo bacana, assim. E enfim, qual é a prioridade do foco das pessoas. Mas, no nosso novo planejamento de comunicação, eu quero discutir um pouco essas coisas do senso comum, né? Então tem um meme que é muito compartilhado, que é assim, fala mais ou menos assim, eu e o meu papel de trouxa sempre, eu sempre sendo a pessoa que entrega mais. Aí todo mundo se conecta naquela dor como se aquela dor fosse bonita. E como se aquela dor não tivesse, assim, nada a ver com a sua autorresponsabilidade. Como se você não tivesse um papel e uma responsabilidade nessa dinâmica relacional de ser uma pessoa explorada ou de ser uma pessoa feita de trouxa, né? Então, a hora que você entende isso, você esvazia esses sensos comuns. Porque não, peraí, se eu tô sendo feita de trouxa sempre, o que tá acontecendo? Não é porque eu sou boazinha demais e ai que delícia, puxa vida, eu só tô sendo injustiçada, né? Não é sobre isso. É sobre qual é o tipo de pessoa que eu tô escolhendo, quem é que eu tô atraindo, que tipo de relação eu tô estabelecendo, por que é que eu continuo nesse lugar de ser sempre a pessoa explorada, a pessoa vítima, a pessoa, sabe, que todo mundo senta em cima, enfim. Daí, para amarrar tudo isso, dentro dos nossos 9 minutinhos, porque, enfim, o objetivo do Pensar Não Dói é não passar de 45 minutos, né? Então, eu quero trazer isso para os relacionamentos afetivos. E aí ontem eu republiquei nos stories uma imagem de uma moça que eu amo, que o perfil é o Estar Morta, né? Que é uma mulher embaixo, assim, soterrada por um mundo e um homem sentado em cima, bebendo cerveja. É óbvio que as reproduções de relacionamento heteronormativos, elas estão mais no imaginário, assim, né? Na experiência do público do IPFEM também, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente pode falar de qualquer dinâmica de relacionamento, hétero, homo, enfim, não importa. Então, o que a gente precisa olhar na dinâmica do relacionamento interpessoal, é muito importante verificar como está essa relação de equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, como é que isso está acontecendo entre pessoas que, em teoria, deveriam ser do mesmo tamanho, como a gente diz na constelação, né? Porque chegam na relação ao mesmo tempo. Então, assim, como é que tá essa troca entre o dar e o receber? Se você sente um desequilíbrio, é hora de parar para olhar, né? E a gente fala bastante sobre isso, principalmente nos cursos de constelação. Então, é entender mandalas da Fifi. Não sei como é seu nome. Fala seu nome para mim. Não sei se é um... E como você quer que eu te chame, né? Se de ela, ele, elo... Somos o que permitimos ser. Eu gosto dessa visão... mas eu gosto também, enfim, como consteladora, eu gosto sempre de dizer que muitas vezes, lembra do que eu falei lá no começo das estruturas, né? Então, eu falei bastante de estrutura social e agora eu vou trazer o mesmo pensamento para a estrutura familiar. Muitas vezes a gente não faz algo ou a gente se coloca em determinadas situações porque tem algo muito maior que a gente empurrando a gente para aquele lugar. Efigênia. Legal. Efigênia, vê se isso que eu vou falar faz sentido para você. Então, muitas vezes tem um sistema familiar que a gente nem sabe bem de onde vem, mas que tem umas forças de arrasto, assim, sabe? Às vezes você quer tomar uma determinada decisão, mas você se sente puxada para trás e aí acha que tem que fazer aquilo. Sabe-se lá por que razão, às vezes, você nem tem compreensão disso, mas, por exemplo, comportamentos de traição, comportamentos de não conseguir se desvincular da mãe e do pai, enfim. Do ponto de vista de constelação, a gente olha para essas forças que às vezes são maiores, mas que também não podem ser uma muleta, né? E que tem jeito da gente olhar para isso. Tem jeito da gente encontrar alguns caminhos de solução, e aí sempre, claro, em parceria
com um método terapêutico que seja um pouco mais institucionalizado também, né, para os conteúdos que se levantam. Mas enfim, essa também é uma outra conversa que a gente pode ter depois. E aí, quando eu falo de relacionamentos amorosos, agora com a participação do Martelo, do vizinho de cima, que acabou de se mudar, então a gente acolhe. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de uma dinâmica que é muito próxima e que, principalmente com a passagem do tempo, é muito difícil sustentar a leveza num relacionamento. E quando você, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, mas dói, né, para a maioria das pessoas, quando você encosta numa dinâmica de traição, quando você vive uma dinâmica de traição, de qualquer um dos lados, não importa, é muito comum que a fala que procura justificar uma traição seja: eu tava procurando uma relação mais leve. Mas é óbvio que uma relação com um amante ou com uma amante vai ser mais leve do que a relação que tá em casa. Porque em casa você tá dividindo conta, você tá dividindo filho, você tá dividindo noite sem dormir, você tá dividindo o problema. E a jornada, principalmente falando de relacionamento monogâmico, né? Quando a gente fala de um relacionamento monogâmico e de um compromisso assumido desse jeito, é muito mais difícil sustentar a leveza, óbvio, porque o desafio não é amar quando tá tudo bem. O desafio é amar quando não tá tudo bem. Então, quando lá na tábua dos 10 mandamentos, que eu tô muito católica hoje, na tábua dos 10 mandamentos, quando aparece amar ao próximo, né, como a si mesmo, esse próximo não é o próximo legal, não é o próximo bacana, não é o próximo que concorda com você, que tem a cor da sua pele, que torce pro seu time de futebol, que vota no mesmo partido que você. Não é só esse próximo, é qualquer pessoa. Fora, entre aspas, de você, que eu não gosto desse conceito de fora, por isso que eu gosto muito de como o budismo e o judaísmo trazem, de que não tem o outro, né? A Umbanda também fala muito sobre isso, o Candomblé também, não tem outro, tem uma coisa só. Então, é entender que difícil é ser leve no passar do tempo e na relação que traz dificuldade. Difícil é ser leve passando por um momento de doença mental, por exemplo, em que uma pessoa da relação entra numa depressão ou descobre um transtorno de saúde mental, por exemplo, precisa tomar remédio e aí tudo muda, libido muda, relação muda, a pessoa que era alegre às vezes fica fechada. Então, é entender que a leveza vai ter a ver com aquelas escolhas que eu falei lá no começo e que dentro de um relacionamento, e aí você pode projetar isso para trabalho, você pode projetar isso para pai e mãe, você pode projetar isso para onde você quiser. É que um relacionamento, pensando num casamento, é muito desafiador, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia. E aí é dentro da escolha da leveza que você precisa ter muita clareza sobre as suas decisões acerca da autorresponsabilidade e de qual é a responsabilidade que você vai pedir para outra pessoa. Porque se as duas pessoas não estiverem emparelhadas no compromisso, olha a diferença, não é emparelhada no comportamento, é emparelhadas no compromisso de desenvolver algo que atenda as duas pessoas. Se isso não acontece, se tá bifurcado, se tá pra cima, se tá pra baixo, se tá cada um enfiado com a cara no telefone, procurando leveza em outras coisas como fuga, esse lugar da autorresponsabilidade ele já não está sendo exercido. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira a gente vai ter podcast sobre empoderamento. Estamos a 1000 gravando nossa certificação básica chamada Semente, em que a gente vai falar sobre identidade, liberdade, linguagem e comportamento, principalmente falando sobre inteligência digital e comportamento virtual. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, 1h15, com Pensar Não Dói. Nunca foi sorte, sempre foi rede. Um beijo, tchau! Débora, tem um Instagram que vai explicar por meio dos traços do corpo essa dificuldade de não conseguir se desprender dos pais, por exemplo. Ai, Débora, sim. A gente pode olhar para a Raixa, a gente pode olhar para a bioenergética, a gente pode olhar, né, para essas coraças. Yoga fala bastante sobre isso, assim, num pedaço. Essa coisa do corpo me encanta também. Eu tô falando Débora, mas não sei, é Deborah, porque tem 2 R's, ou tem esse R aí
só por uma questão do perfil. Me conta depois como é que você quer ser chamada, tá bom? Um beijo de novo. Tchau!